Boa noite a todos. Agora são exatamente 7h25 da noite aqui em Ribeirão Preto e eu resolvi fazer esse post, esse vídeo para todo mundo, tá? De um pouquinho de sopetão também, mas para conversar um pouquinho, agora um pouquinho da parte profissional da coisa, que eu só falei da minha parte pessoal, para quem já assistiu meus vídeos, tudo. Mas agora conversar um pouquinho da parte profissional, que quem me conhece sabe que eu sou pediatra aqui em Ribeirão Preto, pediatra endocrinologista pediátrico. E a minha proposta agora é explicar para vocês um pouquinho qual que é a função do pediatra para as crianças, assim, tanto em Ribeirão Preto, no Brasil, no mundo inteiro. Por que é importante ter o pediatra como base para ver o crescimento e o desenvolvimento da criança? Porque, assim, claro, seria muito fácil falar que eu estou defendendo a classe e tudo, mas a questão não é só isso. Agora, a proposta, eu jogar um pouquinho para vocês a ideia de prevenção, promoção da saúde da criança, do adolescente e do adulto por consequência, tá certo? Então, a minha ideia é conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa ideia de consulta de rotina de pediatria, até para diferenciar um pouquinho a consulta de pediatria de pronto-socorro com a consulta de consultório, tá certo? E até inclusive eu queria ficar à disposição para, caso tenham dúvidas, qualquer problema, se quiserem perguntar, estejam à vontade. Então, então só resumindo, pediatria é o médico que cuida da saúde da criança, tá? E do adolescente. Do adolescente tem um nome específico também chamado pediatria, mas acaba englobando o pediatra que atua muito em criança e adolescente, como vocês vão ver aí nos consultórios de rotina. E tem um nome específico chamado puericultura, que seria a promoção da saúde da criança. Então, quando você vai no consultório procurar ver se o seu filho está bem, tanto em crescimento, desenvolvimento, crescimento eu digo em peso e altura, isso se chama puericultura, tá? E isso é uma função do pediatra fazer desde antes do nascimento, certo? Quando a mulher está grávida, está acompanhando o seu filho durante a gestação, já é importante, principalmente no final da gravidez, ter um acompanhamento em paralelo do pediatra. Por que isso? Para ver se já desde a gestação todo o crescimento, a formação da criança está sendo adequada. Porque a gente consegue descobrir através da gestação já se o feto está bem formado, se é menino ou menina, se o peso está adequado, se a mãe está ganhando peso adequadamente ou não. Isso já é um trabalho que vai facilitar para o pediatra no acompanhamento futuro da criança e do adolescente. E aí, a partir do nascimento até o fim, o pediatra vai acompanhando a criança em vivo, já em loco, tá? Então, a proposta é o pediatra sempre acompanhar já do zero tanto o crescimento em peso e desenvolvimento da criança, em comprimento também, tá? Essa consulta é importante, não é nem questão da gente ser chato. A proposta do pediatra fazer o acompanhamento da criança, qual é? É prevenção de saúde, promoção da saúde. Promover a saúde é mais fácil que tratar uma doença. Além de mais fácil, é mais barato. Isso todo o tratamento, internação, cirurgia para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, é mais caro, e mesmo no particular. Uma pessoa que faz uma promoção adequada da saúde da criança no particular tende a pagar menos do que
fazendo um tratamento já depois de uma doença descoberta. Então, a promoção da saúde de qualquer pessoa é importante, é muito mais barato, tá? E deixa eu ver, tem uma primeira pergunta, depois de um ano, quanto tempo a consulta? Eu vou comentar com vocês como é que funciona. Quando a criança nasce, a gente já recepciona ao nascimento, faz um primeiro exame físico, vê se está tudo bem. E aí, nos 6 primeiros meses, a nossa proposta é sempre a criança ter uma evolução mensal. Então a gente vê a criança entre os 0 e 6 meses de idade mensalmente. Entre 6 meses e 1 ano de idade, a cada 2 meses, de 1 a 2 anos, a cada 3 meses, e a partir de 2 anos para frente, a cada 6 meses a 1 ano. Isso é uma convenção assim, mundial da Sociedade Brasileira de Pediatria, se vocês forem procurar aí na internet, no site da sociedade. É claro que isso varia de criança para criança, por exemplo, se ela tiver alguma doença específica que precisa acompanhar mais de perto tudo, mas isso é um padrão para todo mundo, tá? Então, o que a gente se preocupa nessas consultas de puericultura? É ver se a criança está crescendo bem, se está pesando direitinho, se está amamentando no seio materno quando o mamãe seio materno, ou na impossibilidade do seio materno usando outro tipo de leite, se está amamentando bem. A criança que já amamentou no seio materno, que já está usando papas, se ela está comendo direitinho, se ela está com alguma doença, se o desenvolvimento dela tá legal ou não, tá? Essa é a função do pediatra do consultório, tá certo? Isso, o pediatra que você é bom ter alguém de confiança. Uma dica importante, eu sei que a gente está numa fase que a quantidade de pediatras está cada vez menor, por conta de remuneração, estímulo do SUS, do consultório, mas acho que isso não vem ao caso, porque quando a gente busca uma profissão, a gente tem que fazer também porque gosta. Eu sei que dinheiro ajuda a pagar as contas, tudo, mas a gente tem que ver o lado humano da profissão. Mas a ideia é você ter um pediatra de confiança, tá? Porque se você ficar trocando de pediatra toda hora, cada um tem um estilo. Eu tenho um estilo, minha colega de consultório tem outro, cada pediatra tem o seu estilo. E cada um vai se adaptar com um. Tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar de mim, isso é natural. E por aí vai. Então, ficar trocando de pediatra não é uma boa ideia. A ideia é ter um pediatra de confiança para fazer todo o segmento, todo o acompanhamento da criança até ela crescer, até ela virar adulto, tá certo? E por que eu estou comentando isso? Porque existe uma diferença entre consulta de pronto-socorro e consulta de consultório de rotina. É claro que, como eu falei, a quantidade de pediatras é muito pequena, isso todo mundo sabe, nós sabemos, a situação hoje é complicada, mas é importante fazer essa diferenciação, porque uma consulta de pronto-socorro é uma consulta de uma queixa pontual, é uma queixa, por exemplo, a criança está com febre, está vomitando todo dia, a pericultura é aquela consulta de rotina para ver se está tudo bem ou não, tá? Eu não vi a pergunta da vacina meningobês, por favor, se puder repetir que a pergunta desapareceu para já dar uma olhadinha. Então a proposta, perdão, é fazer essa diferenciação, porque às vezes eu vejo o pessoal procurando a consulta de pronto-socorro como se fosse consulta de rotina. E, infelizmente isso é complicado pela estrutura do pronto-socorro. A estrutura de pronto-socorro é feita para fazer a consulta de momento, não a consulta de rotina, tá? Tem uma diferença muito grande. A forma de atendimento, o tempo de atendimento é outro, a estrutura do atendimento é outra, tá? Então, a consulta de puericultura, você ganha o vínculo com o seu médico, com o seu filho. Então, é ele que vai fazer todo o acompanhamento daqui para frente. Dei a dose da primeira da meningo B, que está em falta, daqui 2 meses darei a segunda, se não tiver feio com a primeira dose. Eu já vou responder essa parte de vacina daqui a pouquinho, prometo que eu vou responder, que é bem interessante a pergunta,
porque às vezes acontece isso, tá? De atraso vacinal. Isso é bom, até uma abordagem importante na consulta de rotina, que é a função do médico puericultor, tá? E vocês podem ver que, então, desde o nascimento até a vida adulta, a consulta da criança é muito diferente da consulta de adulto, tá? Existe uma brincadeira na faculdade de medicina que a criança é um adulto pequeno. Isso não procede. A forma de atendimento é muito diferente. A criança, nós pediatras trabalhamos com curvas de crescimento, de peso e altura. Não sei se vocês já viram no calendário vacinal, no cartão de vacinação, um cartão mais gordo. A maioria dos cartões de vacinação tem uma curva de peso e crescimento. A criança adulta trabalha com esse tipo de curva para ver se está bem ou não. O adulto, você tem um valor padrão de acordo com a altura. Então isso já interfere, já uma consulta diferente da criança para o adulto. Segundo detalhe, avaliar o desenvolvimento dela, se está sorrindo, se está andando, se está engatinhando. Isso faz parte da consulta de rotina. Como eu falei, a consulta de pronto-socorro não serve para isso. A gente vê muita queixa em pronto-socorro que daria para ser resolvida em consultório. É claro que vocês não têm culpa, é a quantidade de profissionais da área que são escassas, né? Mas uma das minhas funções é fazer essa diferenciação da consulta da rotina pro pronto-socorro, tá certo? Então, ver ritmo de crescimento, de peso, de altura, ver desenvolvimento, ver vacinação, até a pergunta se o atraso da segunda dose da meningo B pode ter perdido toda ela. Se for poucos dias, uma semana, a gente costuma não ter muito problema. Se não me engano, de um mês para cima aí já começa a complicar um pouquinho mais. Se você puder me falar quando que foi a primeira dose dose da meningo B, puder me escrever quando que foi, tá? Boa noite, tô vendo um boa noite aí, boa noite, Fábio, tudo bom? Me fala a primeira dose da meningo B, quando que foi, para a gente fazer as contas junto. Então assim, em julho, até o final de agosto, geralmente a meningo B é com 3,5. Então não tá essa seria a próxima dose da meningo, ou você está falando que tomou em julho? Existe uma diferença, saber se tomou em julho ou teria que tomar em julho, tá? E Vitor, tudo bom? Que bom tá você presenciando a coisa. Não, julho foi a primeira. Então, julho foi a primeira, agosto, setembro, provavelmente é em setembro. Se a gente for ver no calendário vacinal, a próxima deve ser em setembro. Então, tá dentro do adequado para o calendário vacinal. Então, voltando ao que a gente estava comentando, então, a avaliação do cartão de vacina é importante, da vacinação. A vacina é importante para a criança, só explicando rapidamente. Qual a função de uma vacina? É prevenção de doenças graves. Não quer dizer que você tomando vacina você não vai ficar doente nunca mais. Você pode ficar doente, mas são formas mais leves. Por exemplo, a vacina de catapora, a varicela que a gente chama. Se você tiver uma catapora, tá? Tomando a vacina de catapora e não tomando a vacina de catapora, quando você tiver a doença, nós vamos ter duas manifestações diferentes. Quem toma a vacina de varicela da catapora sem ser a forma grave, sem ter vacinado, vai ter a forma grave da doença, que dá manifestação sistêmica, que inclusive pode levar à morte. Quem toma a vacina de catapora pode pegar a catapora de uma forma mais branda. Então, a proposta da vacinação qual que é? É prevenção de doenças graves, tá certo? Então, você pode ter a doença, a meningo B, você previne meningite de forma mais grave, previne infecção de ouvido de forma mais grave, previne infecção de garganta de forma mais grave, mas você pode ter do mesmo jeito, tá certo?
Então essa é a proposta das vacinas. O Brasil tem um calendário vacinal muito forte, tá? A gente vê que o calendário vacinal que funciona bem, graças a Deus, dá uma redução importante no índice de internações por formas graves de doenças, tá certo? E a ideia é a gente fazer uma prevenção adequada de formas graves das doenças. Essa pergunta da meningo ACY é um nome complicado de falar. Às vezes o calendário vacinal da rede SUS não cobre todas as... Porque, só para fazer um comentário rapidamente, existem algumas vacinas, por exemplo, de meningite, que tem subtipos de meningococo, que seriam as cepas que produzem as vacinas A, B, C, Y. Então, algumas cobrem só um tipo de bactéria, outras cobrem mais de um tipo. Então, essa vacina meningo A, C, Y, eu acho legal você oferecer mesmo que o SUS não forneça. Quanto maior a cobertura vacinal que você der para o seu filho, tanto melhor ele vai, além de estar coberto, ele vai ter prevenção de doenças graves, tá certo? Então acho que tudo que puder fazer em prol do filho, eu acho muito importante. E uma coisa que é importante, que eu acho que vale a pena comentar, só um pequeno parênteses, que vira e mexe em plantão e em consultório, eu pego uma diferença de vacina com antibiótico. Tem uma questão que todo mundo me pergunta nas consultas de rotina e de pronto-socorro. Meu filho está tomando antibiótico por uma infecção de ouvido, só que no dia seguinte que melhorou, ele já está doente de novo. E todo mundo fala, poxa, mas ele tomou antibiótico, como que ele está doente de novo? Então vale um parênteses importante. A vacina faz prevenção de doenças graves. O antibiótico trata naquele momento a doença que a criança ou o adulto está cometendo, só que quando termina o antibiótico, no dia seguinte ele pode ficar doente de novo. Ele não serve para prevenção de doença, tá certo? Ele trata, mas no dia seguinte você pode ter de novo otite, infecção na garganta, do jeito igualzinho. Deixa eu ver uma coisa primeira consulta ótimo. Então uma pergunta legal de odontopediatria que eu já vou abordar. Então é diferente. O antibiótico ele faz um tratamento pontual para otite, para infecção na garganta, tudo. Só que é diferente de vacina, que vacina sim, vacina faz prevenção de doença. O antibiótico trata, mas não previne. No dia seguinte você pode ter normalmente a doença, tá certo? Então, além do calendário vacinal, do crescimento, do desenvolvimento da criança, um dos pontos importantes que foi perguntado agora foi a questão de dentição de odontopediatra. Eu atendi um posto aqui em Ribeirão Preto, conversando com os odontopediatras que trabalham conosco. Sempre a recomendação é que com 3 meses de idade você já procure um odontopediatra para fazer o acompanhamento do seu filho. No caso, a tua filha está com 1 ano e 8 meses, não tem problema de começar agora. Por que começar com 3 meses de idade, mesmo com a criança sem a dentição completa? Aliás, não vai ter nenhuma dentição. Para ver arcada dentária, né? Se está reta ou não, se está cruzado ou não, né? E para fazer uma profilaxia, uma prevenção de cáries, tártaros, mesmo sem dentição. Então, a proposta é ver arcada e já conversar com os pais sobre profilaxia, sobre prevenção de cárie, tártaro e tudo mais. Isso já vale desde os 3 meses de idade. Então, como ela tem 1 ano e 8 meses, então aí acho que já vale a pena levar no pediatra. Até porque eles já fazem aplicação de flúor, tá? Ainda isso se faz atualmente nas consultas com o odontopediatra, tá? E então a proposta é a gente trabalhar nesse sentido, fazer a prevenção de cáries, canais, tártaros, tudo mais. Então o pediatra
serve para ver crescimento, desenvolvimento, ver dentição, ver vacinação, ver teste do pezinho. Teste do pezinho, pessoal, teste do pezinho é um teste obrigatório para todos os nenês que nascem. Quem não faz teste do pezinho está incorrendo em um crime, tá? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito ao teste do pezinho. O teste do pezinho funciona para quê? A gente consegue ver pelo teste do pezinho se a criança vai ter alguma doença grave, que em tratando quanto antes você evita sequelas futuras. Por exemplo, um dos testes do pezinho que a gente tem aqui no Brasil é para avaliação da tireoide, o TSH. Não sei se vocês já viram na cartinha que vocês recebem. É para prevenir hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é quando a tireoide não funciona desde o nascimento, por alguns motivos, e a criança que tem o hipotireoidismo desde o nascimento pode ganhar pouco peso, crescer mal e ter retardo no desenvolvimento. Tá? Então pode gerar uma sequela no futuro. Então a ideia do teste pezinho é fazer uma prevenção, de doenças no futuro. Tem uma pergunta aqui de questão de leite artificial. Só me faça uma outra pergunta para poder te responder. Você falou de leite artificial. Qual a idade do seu filho? Só para a gente ter uma noção que leite a gente tem que diferenciar a idade da criança, porque tem várias propostas aí de acordo com a faixa etária. Então, o teste do pezinho serve para isso, para prevenção de doenças graves que no futuro possam gerar consequências sérias para o indivíduo. E aí tem o teste do olhinho, teste da orelhinha, alguns lugares já fazem o teste do coraçãozinho. Então, isso é um teste obrigatório que a criança tem direito, e criança que não entra, não faz esse tipo de teste, é crime. Isso aí toda criança tem que fazer, é obrigatório. E a partir daí o pediatra faz o acompanhamento total da criança e do adolescente em cima dessas informações: peso de nascimento, comprimento ao nascer, como é que foi a gestação e tudo mais. No começo eu lembro que eu comentei que é importante o acompanhamento do crescimento da criança desde a gravidez, né? Desde a fecundação, durante toda a gravidez e depois que nasce também. Existe uma teoria nova, acho que o pessoal já deve estar começando a ler cada vez mais. Isso está cada vez mais difundido, a hipótese dos 1000 primeiros dias do indivíduo. O que seria isso? Os 1000 primeiros dias seria o indivíduo desde a fecundação, quando junta o óvulo e o espermatozoide, tem toda a gravidez, e isso vai até os 2 anos de idade após o nascimento. Então, a fecundação dura 270 dias, em média, e os 2 primeiros anos dão 365, cada ano 365 dias, mais 365 são 730 dias, que somado ao tempo de fecundação são 1000 dias. As hipóteses cada vez mais concretas é que esses 1000 primeiros dias podem definir o futuro da criança no sentido de desenvolvimento, tá? De acordo com o ritmo de crescimento, a forma que a mãe se alimenta, que a criança se alimenta, ela pode ser mais inteligente, tá? Depois do nascimento, a questão de ser materno ou não, fórmula infantil ou leite artificial, que eu já vou comentar em cima da pergunta aqui que eu acabei de receber, tá? Isso é importante a gente avaliar também. Em relação a doenças futuras, pressão alta, diabetes, o que a gente está vendo nos estudos, inclusive quem for de Ribeirão Preto e região, dia 19 de setembro, depois eu vou divulgar com mais calma, já fiz uma primeira divulgação, mais para frente eu vou divulgar com mais calma no Facebook e no site, tá? Que vai lançar um site amanhã, meu site vai ser lançado amanhã, depois eu comento com vocês.
que esses meus primeiros dias a gente pode definir a situação da criança ter doenças futuras, pressão alta, diabetes, obesidade, problema de colesterol, alteração de desenvolvimento, em cima desse ritmo de crescimento. Então, esse acompanhamento gestacional com o ginecologista, com o pediatra em paralelo e a consulta de puericultura em todas as idades, principalmente os 2 primeiros anos, a gente consegue fazer prevenção de doenças do futuro, doenças de adulto, tá? Por exemplo, eu como endocrinologista pediatra, isso eu posso falar, já posso adiantar para vocês que de acordo com o tipo de alimentação da mãe, a quantidade de ganho de peso da mãe na gravidez, o peso de nascimento da criança durante o parto, a gente avalia o peso de nascimento da criança, o ritmo de crescimento de peso de comprimento da criança nos 2 primeiros anos de vida, o tipo de alimentação que ela tem desde o nascimento pode mostrar que a criança pode ter obesidade, sobrepeso ou não ter nada. Isso é um fato importante que os estudos médicos estão mostrando cada vez mais. Por exemplo, o seio materno, tá? O seio materno é o leite mais importante para a criança. A gente estipula da seguinte forma: até os 6 meses de idade, seio materno exclusivo, e complementando até os 2 anos de idade, que até foi a pergunta que teve aí na questão do leite, o filho tem 1 ano e 8 meses. Em situação específica, 1 ano e 8 meses a gente até pode aceitar a liberação do seio materno, e você já pode usar leite integral de caixinha, tá? Tem o Ninho 1+, Ninho 3+, aí eu estou falando o nome, mas na verdade esses leites instantâneos em pó você já pode usar, mas o leite de caixinha, longa vida, tipo A, tá? Você já pode usar, já nessa fase já é autorizado. Mas quanto mais tempo a criança fica em seio materno, menor a chance de doenças no futuro, pressão alta, diabetes, problemas alérgicos, tá? Mesmo alergia ao leite de vaca, rinite, sinusite, asma, obesidade, problema de colesterol, melhora o desenvolvimento da criança, tá certo? O leite materno é programado para o ser humano, para a criança, tá? Nessa idade, o seu leite, 1 ano e 8 meses ainda é bom para ela, tá? Pode ver, eu recomendo, e a Sociedade Brasileira de Pediatria, se vocês entrarem no site www.sbp.com.br, indica seio materno exclusivo até os 6 meses de idade e complementando até os 2 anos de idade. Pode, não tem problema, e com 2 anos você tira. Uma questão importante aí é que até os 6 meses só mama no peito, a partir dos 6 meses de idade, independente do leite, aí você introduz outros tipos de alimentos, as papas. Então, papa de legumes, tubérculos, vegetais, carne, ovo, peixe, alguns tipos de alimentos que o pessoal ficava com medo de introduzir mais cedo. Algumas vertentes defendem uma introdução cada vez mais precoce de ovo, de peixe, desses alimentos altamente alérgicos por conta de memória imunológica, para prevenção de alergia, tá? Isso ainda é uma discussão muito grande, mas essa teoria está cada vez mais sendo defendida pela sociedade, tanto brasileira de pediatria, pela sociedade de imunologia, tá certo? Então, o seio materno tem essa proposta de prevenção de doenças. A proporção de vitaminas, de proteínas, carboidratos, gorduras no seio materno é mais equilibrada para o ser humano. Porque, por exemplo, o leite de vaca, eu faço uma analogia nas minhas aulas, quando eu ministro para os pediatras aqui de Ribeirão Preto e da região,
Leite de vaca é feito por bezerro, e realmente a vaca dá leite para o bezerro, não para o ser humano. Nós que temos o costume de tomar o leite de vaca, mas a proporção, por exemplo, de proteína é muito maior no leite de vaca que no leite humano. E proteína em excesso, carboidrato, gordura em excesso podem fazer mal para qualquer ser humano. A pergunta da questão do leite desnatado ou integral. O ideal é o integral, a menos que o desnatado você tira a gordura. Se você tiver algum problema de gordura, então problema de colesterol, triglicéridos, mas principalmente colesterol, aí você trabalha com leite desnatado. Senão a gordura é importante, tanto a proteína, carboidrato e gordura para qualquer ser humano é importante, tá? Não é porque tem problema de colesterol que o colesterol não é importante. Excesso faz mal e falta faz mal também, tá? Então a gente tem que ter equilíbrio na proporção de gordura, de proteína e de colesterol para todo ser humano. Isso aí é qualquer um de nós, tá? Açúcar, vitaminas, tudo tem que ser equilibrado. Não adianta exagerar em uma coisa, faltar em outra. Então, por exemplo, um outro aspecto importante: quem mama em seio materno e leite de vaca até os 2 anos de idade precisa repor ferro. O ferro até os 6 meses de idade no seio materno está ótimo, mas a partir dos 6 meses de idade, tanto no seio materno e no leite de vaca mesmo, o estoque de ferro é menor, tá? Então você precisa fazer uma prevenção tomando sulfato de ferro até os 2 anos de idade. O ferro é importante para crescimento de peso, de comprimento e de desenvolvimento também. Isso aí, a falta de ferro pode levar a deficiência de ferro e uma anemia que atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da criança para o futuro, tá? Então o ferro é importante nesse sentido. E as indústrias criaram as fórmulas infantis. A Nestlé, a Danone, a Mead Johnson, a Abbott criaram a fórmula infantil. Qual que foi a proposta da fórmula infantil? Tentar aproximar o leite artificial do leite materno, tá? Não é exatamente igual, que tem uma diferença ou outra, mas a proposta dos leites artificiais é tentar aproximar o leite do leite humano, tá? Porque, por exemplo, uma mãe que tem problema de HIV, de AIDS, não pode amamentar seu filho porque transmite o vírus pelo leite materno. Então a ideia é fazer um leite mais próximo do ser humano para a criança tomar e não ter tanto prejuízo. Então ela tem uma proporção melhor de gordura, melhor proporção de carboidrato, de proteína, não é a ideal ainda, tá? E de nutrientes que mexam no desenvolvimento do sistema nervoso, o DHIA, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, um estoque melhor de ferro, desde que mame adequadamente, tá? Isso é importante. Uma quantidade certa, a gente recomenda que se a criança mama acima de 500 ml de leite de fórmula, tá? Uma reposição de ferro adequada, abaixo disso tem que repor, tá? Então a ideia é tentar facilitar para a gente, para as pessoas que não podem amamentar no seio materno por N motivos. HIV não produz leite e tudo mais. Então essa é a proposta da fórmula infantil. Então você vê que tudo isso, olha quanta informação que eu passei para vocês aqui, ó. Nós estamos conversando tranquilo, segunda-feira estamos com o tempo todo mundo de sobra, tá? E você vê que numa consulta de pronto-socorro, que geralmente é cheia, todo mundo quer resolver rápido o problema, no pronto-socorro não dá para abordar esse tipo de questão, exceto numa situação de urgência. Mas a consulta de puericultura nós agendamos para justamente ter essa conversa franca, para vocês tirarem as dúvidas. Até eu quero que todo mundo tire a dúvida aqui comigo, fiquem à vontade. Estou vendo o pessoal perguntando, então estou aqui para dar uma mão para vocês, tá? Para mostrar que esse vínculo mãe, filho, pediatra
pai e vó também, né, que vó participa muito, vô participa muito das consultas com o pediatra. Esse vínculo é muito importante para a gente poder ter uma interação legal, tirar dúvidas e para dar segurança para os pais, para a família de que a criança está crescendo bem. Porque não num olharzinho assim, numa olhada rápida, é difícil de falar se a criança está legal ou não, tá? Tanto que, por exemplo, às vezes o pessoal não me conhece, faz perguntas às vezes por WhatsApp ou por Facebook, disso, daquilo. Às vezes a gente tenta responder, mas é difícil porque às vezes a gente não está vendo a criança, então tem situações que são complicadas. Eu que sou endocrinologista pediátrico, crianças obesas com diabetes, às vezes eu tenho essa dificuldade, a gente tenta ajudar, tá? Mas nem sempre é fácil. Então essa é a importância da consulta tete a tete conosco, tá? Para vocês conhecerem o nosso estilo de trabalho também, porque cada um vai ter um método de trabalho, tá? Cada um vai se adaptar com um tipo de pessoa, tá? Boa noite, tudo bom, Paulinho? E quero ser nutri, materno infantil, acho que vim para o lugar certo. Depois eu vou até abordar que é interessante essa questão da nutrição materno infantil, que eu acho que está cada vez mais em evidência. Todo mundo vê a questão por exemplo, das doulas que a gente vê, das gestações humanizadas, do parto humanizado, da questão de se preocupar cada vez mais com a criança, né? Eu sou um fervoroso defensor da prevenção da saúde, tá? Não sou nada rígido, sabe? E a minha ideia é tentar mostrar que no mordo estamos aqui para ajudar. Porque às vezes fica aquela figura que o médico é todo recatado, sério, tudo. Eu particularmente vou defender um pouco a classe pediátrica. É claro que toda especialidade tem as exceções. Então a pergunta só tem de São Paulo, só tem em Ribeirão Preto. Eu sou de São Paulo, mas eu estou desde 2001 em Ribeirão Preto. Já pediram para abrir consultório aí, até minha família pediu, mas no momento 310 quilômetros. É inviável ter consultório por enquanto em duas cidades. Quem sabe no futuro, a gente nunca pode dizer nunca, né? Mas vamos ver quanto mais eu puder expandir, eu gosto de atender, eu gosto de ajudar. Todo mundo que já me conhece de consultório, de Facebook, sabe que a minha ideia é tentar ajudá-los o máximo possível. Então, para mostrar que eu tenho a opinião que o pediatra tem um coração muito grande. Não sei, a gente sabe lidar muito com os problemas. Eu que expus já em vídeos anteriores, aliás, eu até vou fazer um pedido de desculpa que eu estou tentando levantar os vídeos que eu fiz. Um dos vídeos eu não estou conseguindo puxar para o YouTube para tentar falando um pouco da minha vida pessoal. Então estou tentando resolver esse problema para poder expor para todo mundo, tá? E muito bom, muito recordar. Interessante essa introdução precoce da dieta. O pessoal tá ex-aluno, eu tô gostando. Às vezes a pergunta some rápido, às vezes eu vou pedir pro pessoal repetir as perguntas que não tá dando tempo de ler. Às vezes eu sou meio devagar, vocês desculpem aí a falta de agilidade. Ainda com o tempo eu vou pegar essa agilidade com vocês, tá? Então, o pediatra acho que tem uma visão melhor dessa interação da família com o médico. Acho que por nós gostarmos de crianças, a gente costuma ser mais amoroso. Eu que já passei tudo que eu passei, acho que eu me vejo um pouco do outro lado da moeda, sabe? Então, todo mundo vê assim, eu não sei se a Marla tá aí, o Léo acho que tá aí também, que eu recebo o paciente na porta, eu faço, para mim é como se estivesse entrando na minha casa, estou convidando a pessoa para compartilhar as angústias comigo, entendeu? Que eu acho importante isso. O meu pediatra, do finado Dr. Paulo, fazia isso, eu carreguei isso muito na mente. E, perdão, durante a faculdade,
me ensinaram muito essa questão da empatia, da questão de conversar, de cumprimentar. Então, eu tento, na medida do possível, sabendo que a pessoa está me procurando, pedindo ajuda, eu tentar abrir os braços para mostrar para ela que eu estou lá para ajudar. Então, eu acho que eu me encontrei um pouco na pediatria nesse sentido. Então, para mostrar que às vezes todo mundo acha que o médico é carrancudo, tá de gravatinha, tudo, eu tô aqui de camisa social, mas para mostrar que eu sou um ser humano que nem vocês, e eu tô aqui para mostrar qual a minha profissão, qual é o meu trabalho, que é um trabalho árduo, é difícil, não é simples, mas eu faço com o coração aberto, eu tento ajudar todo mundo aí, tá? Na medida do possível. O Rafael, meu ex-aluno, que me escreveu esses dias, então pediu para perguntar a questão da alimentação da dieta. Eu vi alguém falando, tá ruim assim na horizontal, pessoal? Vocês querem que eu coloque o celular na vertical? Tá. Né? Porque teve gente falando que era melhor na horizontal, que vocês preferirem. Deixa eu mudar aqui. Se tiver ruim na vertical, vocês me falam de novo, tá? Por favor, deixa eu mexer aqui. Um pouquinho, tá? Se tiver muito ruim assim na vertical, vocês me falam, tá? Vocês desculpem se precisar trocar. Assim tá bom para todo mundo. Estão me vendo legal. Se precisar que eu mude de novo, fique à vontade. Vocês mandam aqui, eu tô aqui tentando ajudá-los da melhor forma possível aí para dar qualidade para vocês. O Rafael, meu amigo Rafael, um abraço para vocês, cara, bom falar com você. Você escreveu, incentivou, viu as outras aulas, tudo. A questão é o seguinte, da introdução precoce da dieta. Tá muito polêmico isso daí. Hoje a sociedade defende a partir dos 6 meses de idade a introdução da dieta. Só que existem vertentes que defendem já uma introdução precoce, ou um abração para você também, uma introdução precoce da dieta a partir dos 4 meses de idade, por exemplo, por causa da questão da memória imunológica. Você introduzindo precocemente a alimentação, você evita fatos de alergia alimentar, por exemplo, alergia a ovo, alergia a frutos do mar, alergia a peixe, tá? A Sociedade de Imunologia defende assim. Os puericultores ainda têm uma certa resistência quanto a isso, tá? Medicina e nutrição entra em conflito nesse quesito. Então, na verdade, dentro da medicina, as subespecialidades que a gente chama tem esse tipo de conflito. Ainda não há um consenso. Quem mexe só com pediatria geral, só com pericultura, vai falar que é para introduzir com 6 meses. Mas se você perguntar por um imunologista, um alergista, eles já vão defender a introdução precoce, já com 4 meses de idade, para poder fazer essa memória imunológica. E tem pediatra que defende a introdução da alimentação quando a criança já tiver com o tronco mais firme, porque quando você não tem o tronco firme, obviamente a chance de engasgar é maior. Se a criança já tem um tronco firme, a chance dela aceitar a alimentação é maior. Então você pode até fazer uma introdução precoce desses alimentos complementares. Para você ver que essa questão de alimentação, ainda, por mais que tenhamos consensos, sites oficiais falando o tipo de alimentação que você deve oferecer, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem algumas peculiaridades. Semana passada, deixa eu até mostrar para vocês aqui, não sei se vai ficar bom ou não, eu coloquei até na internet, tá? São vários fatores. Eu fiz esse curso, foi para médicos, foi de uma médica lá de Santander, a doutora Renata, que deu uma aula brilhante sobre essa introdução precoce da questão de alimentação nos 1000 primeiros dias de vida, ensinando nós médicos a fazer fapa, trabalhar com leite, suco, e surgiu muitas perguntas entre nós mesmo. Existem muitas dúvidas, como preparar certo tipo de alimento, o que fazer nessa situação, tal situação. Ela ministra curso para as mães das crianças. Ela faz todo tipo de abordagem.
Alimentação no primeiro ano de vida, a criança que não come, que já vou comentar com vocês, alergia ao leite de vaca, obesidade. Então, ela junta ela, uma nutricionista e uma chefe de cozinha e faz uma parte teórico-prática explicando como agir em cada situação. E ela ministrou essa aula para os médicos, foi muito legal, sabe? Me tirou muitas dúvidas, sabe? Que todo mundo tem dúvida, mas é um contexto muito interessante. Até parabenizei ela pela aula e eu falei que eu estou à disposição para ajudar, porque eu, como endocrinologista, a gente tem que fazer prevenção, por exemplo, de obesidade, por exemplo, e a parte alimentar é importante. Então, para falar tudo isso, para dizer que essas consultas de rotina com o pediatra são legais para poder a gente fazer uma prevenção da saúde da criança e do adolescente. E a pergunta do Rafael: quando introduziu o açúcar? A gente introduz o açúcar a partir, olhe lá, com 2 anos de idade. É uma questão muito importante. O açúcar a gente evita até os 2 anos de idade, porque nessa faixa etária, entre 0 e 2 anos, a criança está desenvolvendo o paladar. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tentar mamar hoje o seio materno, você vai cuspir ele fora, porque ele é horrível, ele tem um cheiro de podre. Mas a criança, quando nasce, ela não tem esse paladar aguçado, ela está desenvolvendo o paladar. Então, o açúcar, o que ele faz? Ele quebra essa busca do paladar. Ele é muito viciante. O cérebro entende que o açúcar é gostoso e o resto é ruim. Então a criança vai tender a buscar o açúcar. E buscando o açúcar, ela vai escolher alimentos açucarados. Isso vai fazer com que a criança no futuro tenha risco de pressão alta, diabetes, obesidade, problema de colesterol. Entendeu? Então, até os 2 anos a gente não indica açúcar para fazer a criança sentir o gosto de tudo quanto é alimento. Na parte alimentar, a gente trabalha muito com o gosto, para a criança entender o que é doce, azedo, amargo, tá? A questão de cor e textura, tá? A pergunta: Danoninho vale mais que o bifinho? Não, o bifinho vale mais. As indústrias, essa pergunta do questão do Danoninho é legal a gente fazer uma abordagem. Foi muito, muito boa essa sua pergunta do Danoninho, de verdade, porque assim, se você for prestar atenção em propaganda, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai no McDonald's com seu filho, tá? Você leva, ele vai comer o Big Mac, papapá, só que eles dão junto? Um brinquedo. Não sei se vocês já perceberam. As indústrias já prestam atenção desde cedo no que a criança está focada. Na cor, na textura, no que vem junto, entendeu? Ela busca isso para os pais comprarem e a criança adquirir, eles ganharem dinheiro. Realmente, tem a questão de indústria envolvida nisso, tá? Assim, são várias estratégias. Perfeito, tem muita estratégia, né, de poder de convencimento, essa repetição de mensagem, né? É exatamente isso. Os bonequinhos dançando, eu acho uma maldade tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu dou aula pela Nestlé, só que assim, uma coisa que falo de obesidade, só que uma coisa que é importante, que isso é bem claro tanto do meu lado quanto para a Nestlé. Em nenhum momento, quando eu falo de aula, eu falo que o NAN é bom, tá? Eu faço a aula voltada para pediatra, voltada para a parte científica da coisa, tá? Eu faço a defesa do seio materno, a defesa das papas naturais. Não é porque a Nestlé está junto comigo que eu defendo eles, não. Eles sabem e eles mesmos não pedem isso, tá? Porque esse tipo de abordagem é importante, porque seria muito fácil fazer uma aula vendendo produto para eles. E não é isso. Eu acho que eu não estudei 6 anos, mas 5 anos de residência para poder jogar meu CRM fora, meu diploma fora, por conta de
de uma indústria. Nenhuma indústria vai me vender. Eu tô aqui, eu faço pediatria por gosto, por prazer. Então não é ninguém que vai influenciar minhas ideias. A gente recebe visita de representante, tem aula, tem tudo. Só que eu sempre foco a saúde da criança como se fosse o meu filho. A questão de leites vegetais. Os leites vegetais, a proporção de nutrientes também não são tão iguais quanto no leite humano, tá? Pode ser usado leite de soja, tudo mais, só que, por exemplo, uma questão que todo mundo pergunta, tem uma pergunta muito comum aí, a questão da soja, que a gente fala com questão de puberdade. A soja tem mais estrogênio, que é hormônio feminino, aumenta a mama. Alguns casos até tendem a ter puberdade precoce, mas não quer dizer que o leite de soja, todos os pacientes que tomarem leite de soja vão ter puberdade, tá? O leite de coco, a recomendação de diluição de leite de vaca para criança. Eu vou chegar nesse ponto, que é outra pergunta muito importante da diluição de leite de vaca. Então, o leite de coco é diferente, leite de soja é diferente, leite de aveia é diferente, mas eu particularmente, eu vou falar minha opinião particular, que é o que a maioria da sociedade fala de pediatria. A proposta é o seguinte: leite materno até os 6 meses de idade, tá? E aí complementa até os 2 anos. Na impossibilidade de mamar no seio materno, você entra com a fórmula infantil de primeiro semestre, segundo semestre. E aí depois, até os 2 anos, e aí depois dos 2 anos de idade, 1 ano, 2 anos de idade, o leite de vaca mesmo. Pode ser o leite de vaca, tá? Aquele leite de caixinha, tudo mais. Você pode usar outros tipos de leite. Na verdade, o ser humano não precisa tanto de leite assim quanto a gente imagina, tá? A questão nós não somos tão necessariamente precisamos tanto de leite quanto a gente imagina, que a gente acha que tem que tomar muito leite. Mesmo para os veganos, para qualquer ser humano, isso é uma questão complicada, mas o leite é pouca coisa, tá? Excesso de leite para qualquer ser humano pode fazer mal, sim. Não sei se sabiam disso, mas nós temos que nos prover de alimentos vegetais, carne, peixe, frango, frutas por conta disso. Até porque a lactose vai diminuindo ao longo da vida, né? Nem sempre, na verdade não, porque até se você até diminuindo você tem uma diminuição da lactase, de certo modo tem, tá? Eu entendi, o leite de vaca não é consumido por veganos, só leite vegetal, tem tudo bem, não tem problema. O que eu quis dizer é que o leite, qualquer tipo de leite, você não pode, nem leite de vaca, nem leite vegetal você pode tomar em excesso, qualquer tipo. Não sei se ficou mais claro a minha ideia. Não é que o vegano tem que tomar leite de vaca, não é isso, é a quantidade, na verdade, tá? Até porque um excesso de leite, a lactase não vai ser digerida, tudo, mas que leite em excesso pode causar anemia, alteração no crescimento e no peso da criança e no futuro do adolescente, tá? Você sempre tem que ter uma proporção certa de proteína, carboidrato, lipídio, vitamina, sais minerais. Isso para qualquer ser humano, tá? Não importa. Excesso de qualquer coisa geralmente faz mal, exatamente. Excesso de vegetal faz mal, você tem que ter variação, tá? Sei que tem gente que só come vegetal, tudo, mas a ideia é eu falar quais são as ideias da literatura médica, entendeu? Não entendeu? Não fazer a proporção correta. A gente não pode exagerar em doce, em fritura, nada. A gente tem que fazer a proporção correta para tudo. Então, para você ver que olha quanta informação que a gente está discutindo, tá legal as perguntas, estou feliz com as perguntas, podem perguntar à vontade. A ideia é tentar contribuir da melhor forma possível com um bate-papo, a gente tentar tirar dúvida, porque existem muitas dúvidas. Você vê que numa consulta de pronto-socorro não dá para fazer isso. Acho que a gente tem que conversar
assim, na consulta de pediatria, mesmo na consulta de pediatria às vezes não dá tempo por causa do tempo de consulta, e às vezes tem gente que tem vergonha de perguntar. Não precisa ter vergonha, eu falo para todo mundo, eu não mordo, qualquer pergunta é válida, tá? Uma pergunta faz muita diferença para mim, para qualquer médico, tá? Às vezes uma coisinha boba, falar, isso é desse jeito aí, você acha que não pode fazer diferença e muda toda a história, então é importante vocês tirarem dúvida conosco. Outra ideia das consultas de pediatria é prevenção de doença, de acidente, né? Que as crianças vão crescendo, vão querendo fuçar, botar o dedo na tomada, tomar líquido que não deve, colocar coisa na boca. Então, a gente faz prevenção de acidente, orienta a alimentação, orienta a vacinação, tá? Orienta a dúvida dos pais, dos avós, tá? Pode falar a dúvida, tem uma dúvida aí, pode perguntar. Fique à vontade para perguntar, viu, gente? Estamos aqui para poder ajudar. Aliás, só me dá uma licença que eu cometi um equívoco aqui, que eu vou só pegar um copinho de água rapidinho, viu? 2 minutinhos que a boca tá seca, eu esqueci, me perdoem de não ter pego a água, só um instantinho, 2 minutinhos, só um pouquinho. Desculpa, pessoal. Desculpa. Repete a pergunta, por favor, da suplementação que eu não prestei atenção do feto, tá? Então, vocês ficam à vontade para perguntar. Estamos aqui à disposição de vocês, tá? Então, essas consultas com o pediatra, você vê que tem, em pouco tempo eu já falei de vacinação, prevenção de acidente, alimentação, que é um assunto muito complexo, tá? Existem muitas dúvidas. A outra pergunta que é muito comum é a questão do sal. A gente evita a introdução de sal, tá? O mais tarde possível, e olhe lá, tá? Porque sal em excesso pode provocar pressão alta, tá? A vacinação, teste do olhinho, do pezinho, da orelhinha, tá? O crescimento, aquelas curvas, vocês veem no calendário vacinal. Pessoal, quem leva seus filhos para consulta de rotina de puericultura, né? Até que a suplementação pode afetar sobre. Olha, essa suplementação, esse tipo de suplementação, eu preciso dar uma olhada se tem alguma pesquisa falando isso, BCAA, né? Se tem alguma coisa que eu estou me lembrando, eu não lembro se tem algum estudo falando nisso exatamente. Agora, por exemplo, não sei se isso pode te ajudar ou não. Por exemplo, uma mãe que tem a diabetes gestacional, então tá oferecendo muito açúcar, né, para o feto. Isso interfere no crescimento da criança, tanto para menos quanto para mais. Normalmente eles podem nascer grandes, tá? Qual o problema? Qual que é a questão? Por que o neném nasce grande quando tem diabetes gestacional? O açúcar da mãe em excesso passa pela placenta para a criança e a criança entende que está com muito açúcar no sangue. O organismo dela produz muita insulina. Insulina em excesso, o que ela faz? Ela faz um crescimento exagerado da criança, tá? Esse crescimento exagerado da criança faz ela nascer com 4, 5 quilos de idade. Isso não é bom. Você tem que ter equilíbrio, tá? Criança que nasce extremamente grande, extremamente pequena, acima de 4, 5 quilos, 6 quilos ou 2,5 kg, 2,300 prematuros, tem maior chance de desenvolver pressão alta, diabetes, problema de colesterol, problema de derrame, tá? Isso os trabalhos demonstram bem. Então, por exemplo,
algumas suplementações a gente tem que tomar um certo. Eu acho que a gente, na minha opinião particular, acho que a gente tem que tomar cuidado para não interferir no crescimento adequado da criança. Por isso que nas consultas com o ginecologista a gente fica pesando as mães, medindo o tamanho da circunferência abdominal para ver se o crescimento está adequado. Se começa a fugir para menos ou para mais, isso pode interferir sim no crescimento da criança, sim, tá? Então, eu acredito, eu não lembro de ter lido nenhum estudo a respeito, mas eu acredito que essas suplementações, tá, podem interferir sim. Qual seria o ideal tamanho e peso? Na verdade, na fase da criança, a gente trabalha com curvas de crescimento, de peso e comprimento. Então, você tem um intervalo, tá? Um intervalo padrão para cada faixa etária. Tá? Então, é difícil te falar, tal valor, tá tudo certo. Então, por exemplo, uma criança de 2,8 kg, que nasceu com 39 semanas, pode estar bom. Com 3,5 kg com 39 semanas pode estar bom. Então, na verdade, a gente trabalha com curvas, com tabelas e gráficos. Não existe um valor X, ele não é pontual. Peso, comprimento e IMC em criança é trabalhado com tabelas e gráficos, tá? Não é nada decorado, não é nada pontual. Então não consigo te falar um valor ideal. Por exemplo, outra questão que aparece muito, uma criança que é obesa, qual o peso ideal para ela? Não dá para te dizer, porque depende de crescimento, ritmo de crescimento, depende de muita coisa. O adulto não, você tem a tabela, até tanto é sobrepeso, até tanto é obesidade. Então a gente trabalha muito com diferente a atuação do médico no adulto e na criança. Não sei se ficou claro essa questão. Então a gente trabalha muito com tabela e curva de crescimento, não tem um valor padrão. Podem perguntar mais, fiquem à vontade para tirar as dúvidas aí. Então, as consultas de puericultura, que é a prevenção da saúde da criança, até os 6 meses, a gente trabalha mensalmente, entre 6 meses e 1 ano a cada 2 meses, 1 ano a 2 meses a 2 anos a cada 3 meses, e a partir dos 2 anos a cada 6 meses a 1 ano. Tem uma variação ou outra, de acordo se a criança tem uma doença ou não. Mas essas consultas rotina, fazendo a prevenção de saúde, é muito melhor do que tratar uma doença. Tá? Tratar uma doença é mais difícil, descobrir uma doença é mais complicado. Hoje mesmo, vi uma criança que na consulta que ela tem um colesterol alto, que tem história familiar. A criança não está sentindo nada, está crescendo bem, desenvolvendo bem. Mas se eu tiver essa informação, se essa informação for confirmada, eu consigo, sabendo que o colesterol dela é alterado, eu trabalhar de tal forma que a alimentação dela seja mais adequada para que o colesterol dela fique mais baixo, que ela trabalhe mais com atividade física, e com isso eu consigo prevenir que ela tenha problemas no futuro de colesterol, derrame, problema de infarto, pressão alta. Não sei se está mais claro essa ideia para vocês. O pediatra tem essa missão de fazer prevenção de saúde, tá? É claro que nem todo mundo quer, já aconteceu de mãe não concordar com isso aí a gente tem que respeitar, as portas estão abertas para todo mundo, mas nós estamos aí para tentar sempre dar o melhor para todo mundo de prevenção. É o que eu sempre falo, prevenir é melhor prevenir do que remediar. É muito mais barato, é menos oneroso para vocês, para o sistema de saúde que está aí, tá? Para os convênios, para todo mundo, tá? Outra coisa que é importante, acho que vale um comentário aqui, que isso acho que também é um pouco da culpa da classe médica. Hoje eu vejo às vezes o pessoal trabalhando muito com exame, sangue, urina, tomografia, ressonância. E a essência da medicina é conversar e fazer exame físico. Isso aí vai ser sempre assim, nunca vai mudar. Uma história clínica bem tirada, uma conversa bem tirada, exame físico bem tirado, pode definir uma questão de doença. Por exemplo, diabetes, a gente consegue descobrir se a criança está tomando muita água ou não, se está urinando muito ou não, se está perdendo peso ou não,
Com isso a gente já consegue desconfiar de diabetes. O exame serve para complementar o raciocínio médico. Não é que o exame vai salvar a vida da pessoa, não. Às vezes o exame mais atrapalha do que ajuda, tá? Então a gente tem que ter isso em mente para não pensar que todo exame vai salvar a pátria. Não é bem assim. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, tá certo? Deixa eu ver, acho que basicamente falei uma grande coisa. O pessoal tem pergunta aí? Querem perguntar alguma coisa? Alguém quer se manifestar? Não sei se vocês estão gostando ou não, se eu tô chato. Que eu começo a conversar e vou empolgando, vou falando. Às vezes, se tiver chato, se quiser que pare, eu tô aí pra, tô aí pra vocês, tá? Se não fosse as consultas pro pediatra, você não estaria aqui ajudando, mas pois é, mas faz parte da minha mãe. Oi, mãe, você tá assistindo, hein? Tudo bem? Rafael, tá muito bom. Eu tô aqui para poder colaborar com o pessoal. E assim, eu tô querendo aqui desmistificar um pouco a questão da consulta com o médico. Muita gente acha que ir no médico é só quando está doente. Não é bem assim. Acho que a consulta com o médico é importante o tempo inteiro, mesmo quando está bem. Quando está bem é melhor ir no médico do que quando está doente, tá? A gente não quer que vocês nos procurem só quando a coisa está feia, tá? A gente tem que procurar quando a coisa tá legal, tá tudo tranquilo, tá tudo dentro do conforme. Então, essa é uma ideia de eu ter conversado com vocês. E eu até queria aqui em primeira mão já falar para vocês que amanhã provavelmente vou estar lançando o meu site, tá? Que vai estar disponível para todo mundo. Eu vou disponibilizar no Facebook e no Instagram. Meu Facebook é Thiago Santosirose traço endocrinologia pediátrica, Thiago com H, Santosirose, HIROSE, traço endocrinologia pediátrica. E no Instagram dr, Thiago com H, Santosirose, dr Thiago Santosirose. E a partir de amanhã o endereço vai ser o seguinte do site: www.endocrinoinfantilribeirão.com.br. Acho que amanhã o site já vai estar no ar, que eu já vi hoje, tá muito legal. A ideia é fazer o trabalho que a gente faz pelo Facebook e pelo Instagram, ir para o site, fazer uma coisa mais próxima de vocês, tirar dúvida. Vai ter um e-mail disponível para poder tirar dúvida, e até para quem quiser marcar consulta também por e-mail vai poder agendar consulta. thiagoirose@hotmail.com, tá? Eu vou confirmar, mas é thiagoirose@hotmail.com. Então eu vou repetir o endereço para vocês do site: www.endocrinoinfantilribeirão sem acento.com.br. Provavelmente amanhã vai estar no ar, mas quando estiver no ar vai ser anunciado no Instagram e no Facebook. Vou compartilhar textos, um pouco da minha vida. Eu vou tentar colocar esses vídeos também, vou disponibilizar também no site. A minha ideia é poder interagir com vocês. Eu não quero ser o dono da verdade 100%. Eu quero que vocês tirem dúvidas, tá? Eu gosto quando as pessoas tiram dúvidas. O Rafael sabe disso, que já assistiu a aula minha, que eu gosto que pergunte. Eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiser, tá? Questão de alimentação, de vacina, questão de endocrinologia infantil, que tem muita dúvida e tem temas muito complicados. Por exemplo, puberdade, que é uma coisa importante a gente fazer o acompanhamento dessas consultas de rotina, para ver se menino ou menina estão tendo a puberdade na época certa ou não. Então a proposta do site, do Facebook, no Instagram é tentar interagir de alguma forma com vocês, tá? Vocês conhecerem um pouco do meu trabalho que eu faço aqui em Ribeirão Preto, tá?
E fica à disposição para tirar dúvida de perguntas, sugestões, temas para discutir, tá? Eu quero que vocês usem o site para falar, eu quero que você fale disso, eu quero que você fale daquilo. Eu quero que vocês alimentem as ideias para eu poder ajudá-los de alguma forma, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado aqui um pouco dessa conversa. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguma coisa para tirar dúvida aí, para esclarecimento? Espero não ter atrapalhado ninguém, não ter cansado ninguém, mas eu tô aqui sempre à disposição pelo Periscope. Eu vi o pessoal pedindo para fazer mais aulas pelo Periscope. Eu pretendo trabalhar muito mais com o Periscope, gostei. Inclusive, falando nisso, dia 19 de setembro vai ter um simpósio, né, de saúde da clínica onde eu trabalho, a FitDerm, tá? Eu vou disponibilizar no site e no Facebook já tem vai ter no Instagram também. Para quem é da Ribeirão, região, quem quiser vir participar desse seminário, vai ser dia 19 de setembro à tarde, deve começar por volta da 1h30 da tarde. Nós vamos passar a informação das aulas, eu vou ser um dos que vão dar aulas, eu vou falar dos 1000 primeiros dias de vida do indivíduo. Nós vamos ter aula sobre vacina com a doutora Gisele Cunha, que é minha parceira. Nós vamos falar um pouco de estética, vamos falar de parte psicológica. Vai ser um simpósio sobre saúde que vai durar uma tarde inteira. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas. É dia 19 de setembro e quem puder participar, tá? No site vai estar à disposição as informações, mas quem quiser já se inscrever da região, o telefone para contato é 3514-7212 DDD 16, repetindo 3514-7212 DDD 16. Pode se inscrever, que é gratuito. Então a ideia é tentar proporcionar a vocês uma informação de qualidade e eu acredito, eu vou tentar dar uma olhada na viabilidade disso, porque o Periscope depende muito da questão de Wi-Fi e internet, que provavelmente vai ser num anfiteatro, num local que eu encontrei aqui. Se lá tiver Wi-Fi, eu vou tentar ver de transmitir uma parte da aula pelo Periscope também, tá? Não digo que vai ser ela inteira, vai ser uma parte, mas eu quero ver se consigo ao vivo, vocês me assistam à vontade, mas provavelmente depois vai ter filmagem, a gente vai disponibilizar as aulas também pela internet. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Em plena segunda-feira à noite eu quis aqui compartilhar um pouco com vocês um pouco da minha profissão agora. Por favor, depois façam sugestões para mim sobre temas que eu devo falar para vocês aí, tá? Sobre temas que eu acho que eu devo colocar no Periscope. Rafaelzinho, não vou descansando ainda, vou montar a aula. Já tô pensando na aula do dia 19, eu já tô me precavendo aí antes. Eu gosto dessa coisa de montar aula, passar informação para todo mundo. Então, eu queria aqui poder ajudar todo mundo, quero poder estar de braços abertos, transmitir informação de qualidade. Claro que não sou perfeito, mas tento me aproximar da perfeição, tá? Quero tentar dar qualidade para todo mundo de informação. Eu quero que, por favor, vocês falem na internet. Eu quero que vocês sugiram temas para a gente discutir aqui, tá? Estamos aqui para poder tirar dúvida. Vamos falar de obesidade, vamos falar de puberdade. Quero aqui bater papo. Gosto desse programa. Eu tô gostando desse instrumento novo, dessa interação com as pessoas. Então acho que estamos aí para poder interagir da melhor forma possível ao vivo. Espero que todo mundo tenha gostado, tá? Lembrando que o vídeo fica disponível 24 horas no replay aqui. Depois vou já tentar baixar para colocar no YouTube, tá certo? E espero que a gente se encontre mais vezes.
aqui no consultório, no Facebook, no Instagram, por e-mail, né, no site agora que vai ser lançado a partir de amanhã, eu vou avisar. Tô muito esperançoso com esse site. Eu fiquei muito feliz com a Rose que montou o site para mim. Tá excelente, fiquei muito feliz com o resultado. Acho que a partir de amanhã vocês vão dar uma olhadinha. Espero que tenham gostado. Estou à disposição e uma boa noite para todo mundo. Tá certo? Boa noite, boa semana a todos.